Alunos do segundo ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é professor Alex e eu estarei trabalhando com vocês na web aula de hoje sobre a transmigração da família real para o Brasil, ou seja, a vinda da família real para o Brasil. Como de fato ocorreu? Lembrando que você, neste momento, pode pegar aí o seu caderno para fazer as devidas anotações, que serão importantes para que você possa, então, fazer as atividades e também nossa prova. Sabemos que, no momento, não estamos tendo aulas presenciais, porém, estou aqui com vocês online. Para mim é um prazer estar com vocês, pois estou contribuindo de certa forma para o aprendizado de todos. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que está disponível nos grupos da turma. Bom, de início já apresentei para vocês o tema, que é a vinda da família real para o Brasil. Acredito que você já deve ter estudado esse tema quando você estava no 8º ano do ensino fundamental. Mas hoje eu vou fazer um resumo para que nós possamos entender de fato o que foi essa vinda da família real para o Brasil. Bom, alunos, de início nós vamos saber um pouco como que isso ocorreu. Bom, em agosto de 1807, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o primeiro regente de Portugal, o Dom João, resolveu transferir a corte portuguesa para sua mais importante colônia, que na época era o Brasil. E contou aí, neste empreendimento, com a ajuda dos seus aliados ingleses, porque a Inglaterra e Portugal, eles eram muito amigos. Nos 14 navios, além da família real, vieram centenas de funcionários aí para poder acompanhar a família real até o Brasil. Entre, esses funcionários estavam aí os seus criados, estavam aí os seus assessores e pessoas muito ligadas à corte portuguesa. Eles trouxeram também para cá muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor. Em março de 1808, a corte portuguesa ela foi instalada na cidade do Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob ordem aí de Dom João, foram despejados aí para que os imóveis fossem aí usados pelos funcionários do governo português. Então a gente sabe que quando a família real chegou aqui no Brasil, praticamente famílias brasileiras foram expulsas de suas casas para que os funcionários da corte fossem então hospedados. Dentro deste contexto, nós vamos estar analisando então de fato a chegada dessa família aqui no nosso país, que na época ainda não era uma nação constituída, nós éramos ainda colônia de Portugal. Lembrando que este fato está ocorrendo em 1807. A família real chega aqui no Brasil em 1808. Então, Brasil, só para lembrar, não éramos ainda um país, não éramos uma nação. Éramos ainda uma colônia que dependíamos de Portugal. Ok. Bom,
Um personagem histórico neste contexto da vinda da família real para o Brasil foi o Napoleão Bonaparte, né? Acredito que vocês já devem ter ouvido de Napoleão Bonaparte, né, sobre a história, uma vez que nós já estudamos sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico, que se diz respeito ao período aí que Napoleão Bonaparte foi aí rei da França. Napoleão, ele era um líder político e militar durante aí os últimos estágios da Revolução Francesa. Esta Revolução Francesa, conforme nós já estudamos, iniciou em 1789. A princípio, quando Napoleão Bonaparte ele foi este líder político, ele adotou aí o nome de Napoleão I. Ele foi imperador dos franceses de 18 de maio de 1804 a 6 de abril de 1814. Então, diante disso, nós podemos observar que Napoleão Bonaparte, de certa forma, ele contribuiu para que a família real saísse de Portugal e entrasse aqui no nosso país. Mas, professor, como que isso aconteceu? É simples. Vamos analisar agora o contexto. Bom, no início do século XX, aliás, no início do século XIX, a França e a Inglaterra eram as duas principais potências do mundo. Os ingleses, alunos, só para vocês terem uma noção, eles possuíam aí, né, a marinha mais poderosa do mundo e os franceses o melhor exército. Napoleão Bonaparte, este que nós acabamos de falar, ele havia conquistado a maioria dos países da Europa, mas faltava ainda conquistar a Inglaterra. Sem condições de vencer os ingleses militarmente, o que Napoleão Bonaparte fez? O Napoleão Bonaparte, ele decretou aí o bloqueio continental na tentativa de destruir a economia inglesa. Professor, o que foi esse bloqueio continental? O bloqueio continental, ele foi praticamente o que o livro, aqui o Manual Compacto de História da História do Brasil, nos fala. Olha só o que o autor Carlos Alberto Schellenberger, ele fala sobre o bloqueio continental. Preste atenção, olha só o que ele diz aqui. Bom, em novembro de 1806, após ter mais uma vez derrotado os prussianos, Napoleão Bonaparte assinou um decreto em Berlim. Iniciava o bloqueio continental pelo qual os países europeus continentais ficariam impedidos de ficariam proibidos de manter comércio com as ilhas britânicas, ou seja, com a Inglaterra. Os ingleses deveriam ser detidos e seus bens confiscados, ou seja, seus bens apreendidos. Então, eu posso dizer que este bloqueio continental praticamente aí foi assinado aí por Napoleão Bonaparte, praticamente por quê? Para proibir países europeus continentais a manter relações comerciais com a Inglaterra. Então, este bloqueio continental, ele foi assinado aí por Napoleão Bonaparte. Foi aqui que começa tudo, alunos. Foi a partir deste momento que inicia as rivalidades. Dentro destes aspecto que eu analisei para vocês a respeito do bloqueio continental, né, o que vai acontecer? Portugal, né, em Portugal, aí o príncipe Dom João VI, ele dizia aceitar este bloqueio continental imposto pela França, mas às escondidas,
né, ele continuava aí a comercializar com a Inglaterra. Isto ocorria porque Portugal, alunos, tinha uma enorme dívida com os ingleses. Olha só, preste atenção, o que virou isso, né? Já que todos os países europeus continentais estavam proibidos de manter relações comerciais com a Inglaterra, Portugal, mesmo às escondidas, né? O Dom João VI ele dizia, né, praticamente aí aceitar este bloqueio continental imposto pela França, imposto por Napoleão Bonaparte, mas ao mesmo tempo ele mantinha aí as escondidas, né? Ele mantinha as escondidas, né, essas relações com a Inglaterra, né? Isto porque eram nações amigas. E ao ser informado, olha só para vocês verem, ao ser informado de que os portugueses continuavam comerciando com a Inglaterra, Napoleão deu ordens aí para que seu exército invadisse Portugal. O governo português escolheu aí abandonar Portugal, né, a sua própria sorte, e fugiu para o Brasil, fugiu para cá, escoltado pela Marinha Inglesa. Então foi devido a isso, né? Na verdade, a família real, a corte portuguesa, eles vieram para cá, né, praticamente aí com medo de Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão Bonaparte, ele deu ordens aí ao seu exército para invadir Portugal e diante disso, né, Portugal, ele arriscou-se à sorte e veio para cá fugidos aí do exército francês. Correto? Estão entendendo? Bom, numa manhã chuvosa de novembro de 1807, Dom João e sua mãe, Dona Maria I, acompanhados aí por cerca de 15 mil pessoas, fugiram de Portugal debaixo de vaias da população indignada com a covardia da família real em não obedecer esse decreto do bloqueio continental. Dentro desse sentido, o que nós podemos observar? Bom, o governo de Dom João. Em 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou ao Brasil. 6 dias depois, ele decretou aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. O que significou aí essa tal atitude de abrir os portos brasileiros para as nações amigas, assim que Dom João chegou aqui no Brasil com a família real, em 1808? Nós podemos observar 3 países aí que participaram de fato dessa abertura dos portos brasileiros: Portugal, Brasil e Inglaterra. 3 países importantíssimos daquela época. Então, o que significou essa atitude para Portugal? Prejuízo. Por quê? Porque Portugal, ele começa a perder aí o monopólio do comércio brasileiro, porque aqui tudo era monopolizado por Portugal. Segundo, para o Brasil ele começou a obter lucro. Então, com o fim aí do pacto colonial, né, do exclusivo colonial, né, podia comprar e vender com mais vantagens. Então, o Brasil podia comprar com mais, ele podia comprar e vender com mais vantagens para obter lucros. E para a Inglaterra, o que significou aí a abertura dos portos brasileiros para a Inglaterra? Para a Inglaterra foi ótimo, né? Tinha uma quantidade imensa, né, de mercadorias encalhadas que agora podia ser vendidas no Brasil. Então, a gente contextualiza, alunos, aqui a abertura desses portos brasileiros, né, e fiz aqui uma análise de 3 países. Para Portugal teve prejuízo, para o Brasil obtivemos lucro e para a Inglaterra foi ótimo. Então, dentro desta análise, a gente pode dizer que
No ano de 1810, o Dom João ele assinou aí o Tratado de Comércio e Navegação, que fixava aí novas taxas alfandegárias aí sobre as mercadorias que chegavam aos portos brasileiros. Por esse acordo, as mercadorias da Inglaterra pagariam uma taxa de 15%, as de Portugal uma taxa de 16% e as de outras nações uma taxa de 24%. Então a gente pode dizer que esse Tratado de Comércio e Navegação ele fixou valores de novos impostos sobre mercadorias quando chegava aqui nos portos brasileiros. Todos nós sabemos que nesta época aqui de 1810, né, neste período que a família real estava e veio aqui para o Brasil, a gente pode dizer que o sistema onde fazia aí o, o carregamento de mercadorias eram os portos, né? Era onde fazia o escoamento da mercadoria, justamente porque eram feitas e transportadas por barcos, correto? Sendo assim, o que a gente tem de ver é que a abertura dos portos, né, uma das principais medidas, né, tomadas por Dom João foi decretar a abertura dos portos, que eu já falei para vocês, né, a abertura dos portos brasileiros aos países amigos de Portugal. A principal beneficiária aí com a medida da abertura dos portos foi a Inglaterra, conforme eu já falei para vocês, que passou aí a ter vantagens comerciais e dominar o comércio com o Brasil, né? Justamente porque eram nações amigas. Os produtos ingleses chegavam ao Brasil aí com impostos de 15%, enquanto os outros países deviam pagar 24%, né? Que foi aí o Tratado de 1810. Este privilégio fez com que o nosso país fosse inundado por produtos ingleses, prejudicando aí o desenvolvimento da indústria brasileira. Dom João também, ele incentivou aí o estabelecimento de indústrias no Brasil, promoveu a construção de estradas e reformas em portos, criou o Banco do Brasil e instalou a Junta de Comércio. Então, com a vinda da família real para o Brasil, praticamente o rei trouxe aí a missão francesa para o Brasil, estimulando aí inclusive o desenvolvimento das artes em nosso país, né? Ele criou também o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes, o Jardim Botânico e o Observatório Astronômico. Vários cursos aí foram criados, cursos ligados na agricultura, na medicina, na química e no desenho técnico, né? E isso tudo aconteceu principalmente nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. O Dom João também, conforme eu já falei para vocês, ele foi responsável para instalar o primeiro Banco do Brasil. A primeira agência do Banco do Brasil foi instalada em 12 de outubro de 1808 na cidade do Rio de Janeiro. É este Banco do Brasil que nós temos, né? Praticamente quase todas as cidades têm uma agência do Banco do Brasil. Então essa agência do Banco do Brasil, a primeira, foi instalada por Dom João quando ele chegou aqui no Brasil, praticamente no dia 12 de outubro de 1808. Você sabia disso, aluno? É interessante. A gente estuda para que possamos, então, aprender novidades a cada dia, certo? Uma outra questão importante que a gente analisa dentro do contexto é que houve neste período aí algumas revoluções, algumas manifestações aí, né, de caráter de revoltas
né, de pessoas, né, de populares que estavam praticamente aí é, insatisfeitos com a vinda da família real para o Brasil. E eu posso dizer para vocês o seguinte: a Revolução Pernambucana foi uma delas, ela aconteceu em 1817, né? Entre as causas aí da Revolução Pernambucana de 1817, nós destacamos aí, né, o declínio da cultura da cana-de-açúcar e a influência da maçonaria. O movimento ele foi liderado por Domingos José Martins, com apoio de Antônio Carlos de Andrada e Silva e do Frei Caneca, né, chegando a proclamar a República nessa região aí do Pernambuco. Os rebeldes conseguiram conquistar Pernambuco, instalaram um governo provisório que deveria abolir alguns impostos e elaborar uma constituição que estabelecesse a liberdade religiosa e de imprensa, bem como a igualdade de todos perante a lei. Dom João VI, ele apressou-se em enviar tropas para combater os rebeldes e após 2 meses as tropas fracassaram, né, o movimento, e os principais líderes foram condenados à morte. E nesta época, os condenados à morte morriam aí praticamente à forca, ou seja, enforcados. Ok. Uma outra movimento rebelde que aconteceu na época foi a Revolução Liberal do Porto, de 1820. Foi um movimento iniciado na cidade de Porto, no dia 24 de agosto de 1820. A burguesia portuguesa se ressentia aí dos efeitos, né, do decreto de abertura aí dos portos, que desvalorizava aí, né, praticamente o Brasil, né? Inclusive, acabava com a parte econômica aqui da metrópole. O que esse movimento Revolução Liberal do Porto exigia? Exigia imediata, né, o imediato retorno da corte para o reino, para Portugal, o estabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional, né, a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, que é a reinstauração aí do pacto colonial que havia desfeito, a junta governativa de Lord Beresford foi substituída por uma junta provisória, que praticamente aí convocou a Corte Gerais Extraordinárias e constituintes da nação portuguesa para elaborar uma constituição para Portugal, e Dom João retornou para Portugal no ano de 1821. Então, a gente pode dizer que esses grupos exigiam a saída da família real aqui do Brasil para que a colônia pudesse, de fato, se restabelecer novamente. Quais são os grupos políticos do período? Nós tivemos 3 grupos políticos do período. Os principais grupos foram o Partido Português, o Partido Brasileiro e os Liberais Radicais. O Partido Português eram liderados aí por comerciantes portugueses, militares e funcionários públicos interessados aí na manutenção da presença de Dom João VI no Brasil e na recolonização. O Partido Brasileiro era praticamente liderado pelos homens mais ricos da colônia contra, né, a recolonização. Eram escravistas, maçons e proprietários de terras influenciados aí pelo liberalismo. E quem eram os liberais radicais? Os liberais radicais, né, são setores aí médios urbanos querendo algo inspirado na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, e aceitavam a ideia republicana. Então, cada partido desses tinha um interesse próprio, né? Ok. Bom, cedendo aí às pressões de Portugal, Dom João VI voltou para Portugal em 26 de abril de 1821
mas ele deixou, contudo, seu filho, o Dom Pedro, como regente aqui do Brasil, como governante aqui do Brasil. Assim, agradava aos portugueses e aos brasileiros, que tinham lucrado com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, especialmente com a abertura dos portos. No final de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro decretos da corte que exigiam aí a completa obediência do Brasil às ordens vindas da metrópole. E no dia 9 de dezembro de 1821, o governo brasileiro voltou a ser dependente de Portugal. Dom Pedro recebeu ordens para voltar a Portugal, mas o Partido Brasileiro, grupo aí formado por grandes fazendeiros, comerciantes e altos funcionários públicos, o convenceu de ficar. Sendo assim, alunos, o que a gente analisa? Quem que foi o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I, né, antes dele ser proclamado príncipe regente do Brasil, ele era simplesmente Dom Pedro. Ele nasceu em Portugal em 1798 e morreu em 1834, com tuberculose. Ele foi o primeiro imperador do Brasil e o 28º rei de Portugal, ainda que o reinado em Portugal tenha durado 7 dias em 1826. Ele era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Além disso, foi pai de Dom Pedro II, que foi o segundo imperador aqui do Brasil. Aos 18 anos, casou-se com Dona Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. O seu nome completo era, olha só o nome completo de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Este é o nome completo de Dom Pedro I. Se vocês analisarem como a família real era muito católica, parte dos sobrenomes aí de Dom Pedro I é dedicado a nomes de santos da Igreja Católica. Bom, o Dia do Fico, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Dia do Fico, mas o que foi o Dia do Fico aqui no Brasil? Dom Pedro, ele recebeu aí com assinaturas cerca de 8.000 pessoas pedindo que ele permanecesse no país. Em 9 de janeiro de 1822, apoiado aí pelas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, Dom Pedro decidiu permanecer, né, aqui, e ele foi até a sacada e disse: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que ficou. Essa data, ela ficou aí conhecida como Dia do Fico. Portugal não aceitou pacificamente aí a decisão de Dom Pedro, né? As tropas portuguesas sediadas no Rio de Janeiro tentaram forçar aí a embarcar, né? O povo reagiu em defesa de Dom Pedro e não deixou ele retornar para Portugal. A proclamação da independência. Como que foi o processo da proclamação de independência do Brasil? Bom, em maio de 1822, Dom Pedro determinou que qualquer decreto das cortes só poderiam ser executadas mediante o cumpra-se, né, assinado por ele na prática. Né? O que significa isso? Isso significa conferir plena soberania ao Brasil. Essa medida teve apoio aí praticamente do Senado e da Câmara do Rio de Janeiro e conferiu ao príncipe regente o título de defensor perpétuo do Brasil. Enquanto isso, os liberais radicais sugeriram a Dom Pedro, né, a convocação de uma Assembleia Constituinte. O príncipe acatou a sugestão e decretou a sua convocação em julho de 1822.
No dia 14 de agosto, Dom Pedro partiu para a província de São Paulo, que se encontrava aí agitada por lutas internas. A regência ela ficou entregue à sua esposa, Dona Leopoldina, e durante a sua ausência, chega ao Rio de Janeiro uma carta das cortes portuguesas, a qual exigia a volta imediata de Dom Pedro a Portugal e a anulação da convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Sendo assim, Leopoldina e José Bonifácio enviaram um correio, uma carta, para levar essa carta aí a Dom Pedro. José Bonifácio e Leopoldina enviaram outras cartas, cada um reforçava a ideia de que havia a hora de tomar uma decisão aqui no Brasil. Às 16h30 do dia 7 de setembro de 1822, o correio alcançou Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga e entregou-lhes as cartas. Depois de ler, amassou e pisoteou as cartas, montou seu cavalo e cavalgou até as margens aí do Ipiranga e gritou à guarda de honra: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. O príncipe sacou a espada e gritou: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Em seguida, erguendo a espada, afirmou: brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. No dia 1º de dezembro de 1822, aos 24 anos, foi coroado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Apesar do processo de independência ter base nas ideias iluministas de liberdade, a escravidão ainda ela foi mantida aqui no Brasil. O Brasil continuou com o modelo agrário, baseado em latifundiários e na produção de gêneros primários voltados para exportação, ou seja, pouco diferente de quando era colônia de Portugal. Mudou pouca coisa. Ao contrário de outros países da América Latina, que adotaram um sistema republicano, o Brasil adotou a monarquia, baseado no poder de um rei. Para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Para isso, pediu um empréstimo à Inglaterra, fato que iniciou a dívida externa aqui no Brasil. Então, esse é o contexto histórico para que Portugal reconhecesse o Brasil como um país independente. Foi preciso que o Brasil fizesse uma dívida com a Inglaterra, porque o Brasil pediu um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, para que pudesse pagar Portugal, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Eu sempre falo que seria uma independência entre aspas, porque mesmo um país independente, Portugal ainda dominava aqui o Brasil. Esse fato durou até 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República aqui no Brasil e nós, de fato, ficávamos aí livres das opressões de Portugal. Correto? Bom, alunos, terminamos aqui mais uma aula de História. Eu espero que vocês entenderam aí esta aula sobre a transmigração da família real para o Brasil, a vinda da família real para o Brasil. E nas próximas aulas nós estaremos falando mais sobre esse processo importantíssimo aí de independência e de proclamação do Brasil. Um grande abraço e até a próxima aula.